Se você tem a tua Bíblia aí ou no celular, eu vou pedir para você hoje pegar ela, porque a gente não tem a leitura bíblica na liturgia. Eram vários textos que eu queria compartilhar com vocês hoje. Então, se quiser deixar meio na mão aí, acho que vai ser melhor. Dia dos Pais, né? Talvez nenhum outro dia seja mais controverso do que esse dia. Porque de um lado a gente tem a idealização dessa figura do pai, desde as imagens fictícias, né, do Papai Noel. Pode ser um líder religioso, o Papa, o apóstolo, né? Até a palavra Papa, né, quer dizer pai, né? Os apóstolos que tem aí, que tem essa imagem, né, tipo de pai da igreja, pai espiritual. Pode ser um líder populista. A gente tem o Getúlio Vargas, né, que se chamava de pai dos pobres. E muitos líderes políticos, né, gostam de carregar essa coisa de ser o pai da nação. Os seres humanos se apegam muito facilmente a essa imagem do pai perfeito. Tanto é que alguns dos filmes e histórias mais emocionantes têm a trama que envolve essa relação pai com filho, né, pai com filha. Então a gente tem o Rei Leão, que marcou uma geração, a gente tem Procurando Nemo, depois o Procurando Dory, Interestelar, A Procura da Felicidade, aquele filme do Will Smith, né, que fez muito sucesso, foi super bonito. Dois Filhos de Francisco. São histórias que mexem com a gente porque traz na trama essa relação pai e filho. Muitas vezes é tão conturbada, né? E por outro lado, então a gente tem exatamente essa questão que muitas vezes é uma relação conturbada, né? Tem um desgaste profundo em torno da figura do pai. Até porque muitos pais são ausentes. Para a gente ter uma ideia, de acordo com uma pesquisa aquela pesquisa nacional por amostragem de domicílios, o PNAD, de 2023, do ano passado, cerca de 16,4% das crianças no Brasil não convivem com seus pais biológicos. E aí é o pai e a mãe junto, né? 16% das crianças não convivem com os pais biológicos no Brasil. Em 2023, aproximadamente 172 mil crianças nasceram no Brasil sem ter o nome do pai na certidão de nascimento registrado. E se a gente pensar nas crianças que têm o pai, mas ele não está presente, né, esse número é muito maior, impossível de ser calculado, né? Porque acontece muito, principalmente nos divórcios, né, do pai muitas vezes abandonar a família. E o pior ainda é quando o pai está presente, mas a presença desse pai é uma presença tóxica, de um pai abusivo, um pai violento, né? E eu sei que trazer esse assunto à tona pode gerar muitos gatilhos, né, dolorosos, mas as nossas feridas, elas não são curadas se elas permanecem nas sombras. Eu também não tenho a pretensão aqui de com uma mensagem só, né, curar anos de traumas, não é isso? Mas eu creio de coração que a comunidade cristã, quando a gente está junto aqui, em torno da palavra, como irmãos, dispostos a ouvir o Espírito Santo, eu creio que esse lugar é lugar de cura. Que à medida que a gente coloca a nossa vida, né, e a gente abre ela para a palavra de Deus, aquele mesmo poder que no começo da criação estava sobre as águas do caos, né, e aí começou a colocar ordem no caos e criou um mundo, esse mesmo poder, ele age em nós e gradativamente ele vai colocando em ordem o nosso caos interior. Então hoje eu quero olhar com vocês para a vida de Davi. A gente vai olhar vários momentos da vida de Davi. E a gente vai refletir no seguinte: o que acontece quando um pai falha? O que acontece quando um pai falha? Por que os pais falham? E como que a paternidade pode ser redimida? O que acontece quando um pai falha? Por que os pais falham? E como que a paternidade pode ser redimida? Mas antes vamos orar, mais uma vez? Pai, a gente vai ler a Tua palavra. E eu peço que o Senhor fale conosco, ó Deus. Ilumina a nossa mente, o nosso coração. Nós que estamos aqui agora, aqueles que ainda vão ouvir essa palavra mais para frente, ó Pai, em outro momento. Que Teu Espírito possa ministrar, ó Deus, e que Teu Espírito possa trazer cura.
que as feridas, ó Pai, da nossa alma possam ser expostas ao Teu amor, ó Deus, para que o Teu amor nos cure, para que o Teu amor nos sare, e que assim o Senhor transforme as nossas vidas, em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, o que acontece quando um pai falha? Vamos abrir a Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 13, do verso 18 ao 22. 2 Samuel 13, do 18 ao 22. Eu vou dar um tempinho para você achar. 2 Samuel 13, do 18 ao 22. E deixa eu explicar o que está acontecendo enquanto você está abrindo essa passagem. O contexto da passagem é que Amnon, é o filho mais velho de Davi, Amnon, ele se apaixona pela sua irmã Tamar, é uma meia-irmã dele. E aí diz que ele fica tão louco, apaixonado, que ele convence o pai, ele finge que está doente e pede para o pai falar para ela levar uma sopa para ele, uma comida. E ela entra na casa dele e ele abusa dela, né? E aí a gente vai ver então o que acontece depois desse abuso. A Tamar, ela começa a chorar muito, né? Ela fica desesperada. Só que diz que o Amnon, ele acho que cai a ficha dele, né, do que ele fez, e aí ele sente repulsa da irmã dele. Então ele manda ela embora de casa. E aí é uma segunda ferida que ele causa nela, porque ela fala assim: meu irmão, a lei mandava que se uma moça fosse abusada, o abusador tinha que casar com ela. Era a lei, né? E a Tamar fala: se você pedir para o nosso pai vai deixar você se casar comigo. Só que ele não quer olhar para a cara dela e ele manda ela embora. E a gente vai ler então o que acontece depois desse fato. Verso 18. Tamar vestia uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei que ainda eram virgens. O servo do Amnon a pôs para fora e trancou a porta. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. Absalom, seu irmão, lhe disse: foi o seu irmão Amnon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada, ele é seu irmão. Que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalom, seu irmão. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Porém, Absalom não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque odiava Amnon por ter este violentado Tamar, sua irmã. Essa passagem apresenta uma das crises familiares mais sombrias na vida do rei Davi de toda a Bíblia. Tamar foi violentada pelo seu meio-irmão, Amnon. Davi ficou furioso, mas não disse nada e não fez absolutamente nada. Passaram-se 2 anos. Absalom, ele cria uma situação e ele mata Amnon. Ele mata o irmão dele. Aliás, ele manda matar, né? Aí ele foge, vai para a casa do avô dele, fica longe, né, de Davi, na casa do avô, por 3 anos. Então, depois de 3 anos, diz que o rei Davi já estava consolado da morte de Amnon, começa a sentir saudade de Absalom, e aí Absalom volta para Jerusalém, mas Davi não quer olhar para a cara do filho. E ele fica mais 2 anos morando em Jerusalém, sem Davi conversar com ele. Então, depois de um tempo, Davi perdoa Absalom. Só que aí passa um tempinho, Absalom se rebela, se revolta, ele cria uma situação onde ele rouba o trono do pai dele. E aí... Espera só um pouquinho. Acontece uma espécie de guerra civil por conta disso. E aí o Joabe, que é o comandante do exército de Davi, mata Absalom, que estava contra o pai dele, e Davi fica inconsolável. Ou seja, a falta de intervenção de Davi gerou um ciclo de violência e de vingança que desestruturou a sua família e, por extensão, o próprio reino. E aí, segundo os especialistas em saúde emocional, a função paterna é fundamental para o desenvolvimento psíquico da criança. Essa função não está necessariamente ligada ao pai biológico, tá bom?
essa função paterna, né, esse papel de pai, é muito mais simbólico do que necessariamente biológico. Ele representa a autoridade, a lei e os limites. Quando a criança começa a compreender a presença dessa figura simbólica, ela internaliza a ideia de que existem regras, estruturas sociais que regulam o desejo e o comportamento da criança. Então, Amnon, por exemplo, ele não controla o desejo sexual dele. E aí, o que ele faz? Ele se comporta contra todas as regras da estrutura social, a ponto de abusar da irmã dele. Depois a gente tem o Absalão, que também não controla o desejo de vingança dele. E se comporta também contra todas as regras da estrutura social e acaba matando o irmão. Ou seja, uma criança que cresce sem uma figura paterna presente, e aí a gente tem que refletir, né? Davi foi um grande homem, grande líder, grande guerreiro. Mas parece que ele não estava em casa. Talvez estava lutando muitas batalhas, sabe? Tipo, estava, né, em muitos outros lugares, cuidando de uma demanda enorme. E esses filhos crescem sem essa figura do pai. E poderia ser até que tivesse algum substituto, né? Um padrasto, um tio, um avô, um padrinho. Enfim, quando a criança não tem essa figura, ela cresce uma criança cheia de feridas. No caso dos filhos de Davi, eles se tornaram antissociais. Pensa bem, a gente está falando de um estuprador e um assassino, em outras palavras, não é isso? Caras que mereciam ir para a prisão, não é isso? Isso sem falar da filha de Davi, né? Porque assim, a gente não sabe mais nada da Tamar, mas dá a entender que ela fica reclusa ali, porque quando o Absalão manda ela não ficar angustiada, manda ela ficar quieta, ele também, de certa forma, ele abafa, ele tira da Tamar até esse luto dela, essa angústia dela, essa coisa dela expressar, externalizar. É como se ele quisesse assim meio que camuflar a coisa e deixar, botar panos quentes. E aí ela fica reclusa. Reclusa nessa dor, reclusa no medo, na vergonha. E aí dá a entender assim que, eu não sei, mas a leitura que eu faço é que ela fica tipo, dentro de casa, sabe, assim, e talvez assim, uma menina que talvez cresce numa depressão, uma coisa assim que nunca mais ela conseguiu desabrochar para a vida. Então Davi pode ter sido um grande líder, um grande rei, um grande soldado, um grande comandante, mas com certeza ele falhou como pai. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é por quê? Onde que Davi falhou? Então a gente vai olhar agora para outra passagem, e esse é o meu segundo ponto. Por que os pais falham? Vamos continuar então um pouquinho mais adiante da história dessa família. Agora eu vou pedir para você abrir tua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 1, versos 5 e 6. 1 Reis, capítulo 1, versos 5 e 6. Então agora qual que é o contexto? Absalão já tinha morrido. Agora o filho mais velho de Davi, que ainda estava vivo, era Adonias. Era o terceiro filho dele. Amnon tinha morrido, Absalão tinha morrido, e agora ele tem Adonias. E aí a gente vai ler então agora 1 Reis, capítulo 1, versos 5 e 6. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Agora vem o verso 6. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo, por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Adonias, filho de Davi, se autoproclama rei sem o consentimento do seu pai. E o texto nos diz que Davi em nenhum momento questionou ou disciplinou Adonias durante toda a sua vida. E aí a gente percebe então que Davi parece que ele está repetindo o mesmo padrão que a gente vê anteriormente em Amnon e no Absalão. Ou seja, ele não repreendia os seus filhos, ele não corrigia os seus filhos. E quando o texto diz para a gente que Adonias tinha uma boa aparência e era mais jovem do que Absalão, talvez queira mostrar para a gente que é como se Davi estivesse projetando em Adonias o Absalão, porque diz que Absalão era muito bonito. Era o moço mais bonito de todo o reino. E aí ele vê esse outro filho agora, que vem crescendo, muito bonito também. Talvez ele está projetando o filho que ele perdeu. E aí talvez por conta disso ele repete os mesmos erros do passado, ou seja, não disciplinar, não contrariar, não colocar limites. Me parece que esse é o grande erro de Davi como pai.
E no caso dele era um erro duplo, né? Por quê? Porque além de ser o pai, ele era o rei. E, consequentemente, o juiz. Cabia, no Antigo Testamento, ao rei fazer justiça. Pesava sobre ele a obrigação de colocar um limite ali na iniquidade, na maldade. E eu acho que essa é a grande lição para nós que somos pais. Muitos pais falham em entender que disciplina é uma expressão de amor e cuidado. Disciplina é uma expressão de amor e cuidado. Por quê? Porque a disciplina, ao estabelecer limites para a criança, eu lembro quando eu comecei a estudar, a gente tem umas aulas de psicologia, né, no seminário, depois eu fiz aí o curso de psicanálise, e aí a gente estuda assim que é interessante isso, né? A criança, ela não tem muita noção do corpo dela no mundo. É como se fosse uma coisa meio de... Você não tem noção da tua própria corporalidade, né? Por isso que o bebê, muitas vezes, ele está chorando, você enrola ele, você faz um pacotinho, ele não fica calmo. Porque essa coisa assim do limite, né? Essa coisa que abraça, dá segurança para o bebê. Então, conforme a criança vai crescendo e o pai, essa figura paterna, ela bota limites, ela diz, não pode, não vai, agora não. É como se você estivesse abraçando a criança. Então, ela se sente protegida. Ela se sente cuidada, ela se sente amparada, né? Ela percebe que ela tem um lugar no mundo, entendeu? E isso é muito importante, isso dá segurança para a criança. Isso ajuda ela a ter até autoestima. E aí, muitos pais hoje em dia não querem contrariar os seus filhos porque, sei lá, a vida é tão corrida, né? Vai se sentir culpado. Então, eu até coloquei aqui, né? Eu tenho um amigo que uma vez ele falou assim para mim, cara, eu passo a semana toda fora de casa. Ele só voltava no final de semana para casa. Você acha mesmo que eu vou ficar brigando com a minha filha? Só que é interessante, porque ele chegava em casa e a filha dele ficava testando o limite toda hora, tipo, pedindo para ter essa repreensão até do pai, para quê? Para que o pai colocasse limite. Para ela Olha que coisa louca, é como se a menina estivesse pedindo, assim, falando assim para o pai, pai, você me vê, você me enxerga, você percebe que eu estou aqui? Mostra para mim que eu estou aqui. Só que, porque ele estava semana toda fora, cheio de culpa por não estar presente, ele não colocava limite. E quantos pais que não fazem isso, né? A gente vai vivendo essa vida toda corrida e tal. E por outro lado, a gente sabe que muitos pais também vão para o outro extremo, que é descontar suas frustrações no trabalho, no casamento, em cima do filho. E aí o filho se transforma num saco de pancada do pai, né? Geralmente, filhos ou filhas de pais violentos, eles acabam se transformando em adultos inseguros, porque lembra que eu falei? O limite gera segurança. Se você não tem limite, você vai crescer uma pessoa insegura. Você vai crescer uma pessoa que sempre vai ter medo das coisas. E aí, talvez, muitas vezes, por conta disso, essa criança, quando ela cresce, ela também vai virar um adulto violento. Porque, na verdade, ele é extremamente inseguro. Então, a questão é, como que nós podemos sermos pais melhores? Como deixamos de ser pais negligentes, que nunca disciplinam seus filhos, ou pais violentos que simplesmente descontam nos seus filhos suas frustrações? Como é que a gente acha esse equilíbrio? E esse é meu terceiro ponto. Como a paternidade pode ser redimida? Então agora a gente vai abrir lá em 2 Samuel, capítulo 7, do verso 12 ao 16. Samuel 7, do 12 ao 16. E deixa eu explicar para você o contexto enquanto você está achando aí. Davi estava morando num belo palácio de cedros, né? Ele tinha construído ali um palácio para ele, estava tudo tranquilo, estava em paz, tinha vencido todos os seus inimigos. E aí ele olha para o lado e ele vê que a arca da aliança estava dentro de uma tenda. E aí bate a crise no coração de Davi. Davi olha e fala assim, caramba, eu estou aqui morando dentro de um palácio, enquanto Deus mora numa barraca? Não está certo esse negócio. E aí ele fala com o profeta Natan, fala, Natan, não está certo. E aí Natan fala, não, legal, vai lá. Deus está contigo, faz o que está no teu coração. Só que Natan volta para casa, chega de noite, volta para casa, Deus fala com Natan. Natan fala,
Aí Deus fala assim, viu, Natan? Eu nunca pedi nada disso. Ele fala, manda um recado para Davi. E a gente vai ler agora qual que foi o recado que Deus mandou para Davi. Porque, na verdade, é como se Deus falasse assim para Davi, né? Viu, eu não quero casa. Que casa que você pode construir para mim? Por quê? Porque eu não caibo em nenhuma casa. Né? Então, vamos ler aqui o que Deus fala para Davi. Ele fala assim, e quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai dele, e ele será meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei como um pai castiga seu filho. Porém, não retirarei dele o meu amor como fiz com Saul, rei anterior, né? Para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes e eu farei com que o seu reino dure para sempre. E a sua descendência real nunca terminará. Ou seja, Deus olha para Davi e fala assim, Davi, não é você que vai construir uma casa para mim. Sou eu que vou construir uma casa para você. Só que a casa aqui que Deus está falando não é a casa templo, não é a casa prédio. É uma descendência, é uma família, é uma linhagem, é uma herança. Então Deus promete que Ele levantaria um descendente de Davi, cujo reino seria eterno. E esse descendente construiria o templo. Deus não é contra a construção do templo, né? Mas Ele promete, então esse descendente vai construir o templo. E aí, aparentemente, tudo se cumpre em Salomão, que é o filho caçula. Foi Salomão quem construiu o templo. Mas o reino de Salomão não foi eterno. Pelo contrário, o filho de Salomão dividiu o reino. Já logo no filho, né? E o templo que Salomão construiu foi pilhado, foi incendiado, foi destruído. Ou seja, essa promessa de Deus se cumpre em outro filho de Davi. Alguém que nasceu séculos mais tarde. Jesus Cristo é o filho de Davi, que também era filho de Deus. E eu serei o pai dele, e ele será meu filho. E aí é muito interessante uma coisa, né? Até assim, enquanto eu estava vindo aqui, eu estava ouvindo, confesso aqui para vocês, eu estava acompanhando ali o culto da IBAB, a gente estava vindo. E aí a pastora lá começou a pregar, e Deus falou comigo, eu já tinha preparado o sermão, mas Deus falou comigo uma coisa muito interessante. Que Deus cumpre a promessa dele através de Jesus, só que ele usa José. José é o filho de Davi, tanto é que quando o rei manda fazer o recenseamento, cada um tinha que se recensear na cidade paterna. E José vai até Belém, porque ele era de Belém, ele era descendente de Davi. Mas quem que é José? O que a gente sabe de José? Percebe? De tantos, talvez, filhos de Davi mais proeminentes, Deus escolhe um cara, que é um cara que a gente não sabe quase nada dele. A gente só sabe que ele era um homem justo. Um homem que não quer difamar Maria por conta do nascimento de Jesus lá, que foi meio estranha a circunstância. A gente não sabe nada da infância de Jesus, a gente só sabe que todos os anos eles levavam Jesus até o templo, até quando ele tem 12 anos. Ou seja, a gente sabe que José esteve presente na infância de Jesus. Disso a gente tem certeza. E aí tem um detalhe, que a psicologia moderna vai dizer para a gente que é na primeira infância que o caráter da criança é formado. Então, José é esse cara que, eu acho que ele é um cara misericordioso, pelo jeito que ele trata Maria. É um cara humilde, um carpinteiro. Um cara que criou muito bem Jesus, a ponto de Deus confiar, olha isso, a ponto de Deus confiar o Filho encarnado
nas mãos desse homem, que aos olhos do mundo não era ninguém, mas que marcou a vida de Jesus e ajudou ele a se tornar o homem que ele se tornou. Ou seja, mais uma vez, parece que Deus escolhe as coisas que não são para humilhar aquelas que são. Escolhe aquilo que ninguém considera para mostrar que é por conta da graça e do amor dele. Eu serei o pai dele e ele me será filho. É em Jesus, então, que a gente encontra a redenção da paternidade. Por quê? Porque Jesus é o filho que eu e você, nós jamais conseguiremos ser. A promessa diz, quando ele errar, eu o castigarei como um pai castiga seu filho, porém não retirarei dele o meu amor. Mas Jesus nunca errou, e ainda assim ele foi castigado. Por quê? Ele foi castigado no meu e no teu lugar, no nosso lugar, para que os nossos erros e pecados fossem disciplinados por Deus. E por causa do que ele fez por nós, no nosso lugar, todos os erros e feridas são curados e perdoados. E mais do que isso, foi esse sacrifício que garantiu para nós a possibilidade de nós nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Tanto é que lá em Isaías 53, verso 10, diz que no sacrifício de Jesus, Deus estabelece a própria descendência de Jesus. Esse reino eterno que não vai chegar ao fim, essa linhagem. Olha o que diz lá em Isaías 53, 10. O Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa, e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Nós nos tornamos filhos de Deus, descendentes, de Deus, por conta do sacrifício de Cristo. E aí lá em Apocalipse vai dizer que nós somos um reino de sacerdotes. E vamos reinar para sempre em Cristo Jesus e através daquilo que Ele fez. E aí uma vez então feitos filhos e filhas de Deus, o caráter do Pai pode ser formado em nós. Sabe por quê? Porque Deus envia o Espírito dEle para que essa realidade se torne eficaz dentro de nós, no nosso coração. Olha o que Paulo diz lá em Gálatas 4, 7. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana, e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornarmos filhos de Deus. Certo? E para mostrar que vocês são seus filhos, agora o segundo envio, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito exclama, Abba, Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Ou seja, na nossa adoção, Deus transforma o nosso caráter, porque Ele envia o Espírito Santo para dentro da gente. Para que o sacrifício de Jesus não seja só uma doutrina que a gente crê, mas que a gente possa sentir esse negócio dentro de nós. E aí, então, uma nova identidade é dada a cada um de nós, que nos torna capaz de refletirmos a identidade e o caráter do próprio Deus, inclusive na nossa paternidade. Ser pai à luz do Evangelho significa reconhecer as nossas falhas, pedir perdão pelos nossos erros. Cara, interessante isso, né? Às vezes que eu pedi perdão para o João Francisco e para a Olívia, isso tem um poder. Tipo, quando a criança olha aquela figura, né, que parece perfeita, ela olha e fala assim, olha, eu errei, me perdoa. É muito interessante como que isso mexe com a criança. Né? Ser pai à luz do Evangelho significa buscar sabedoria e força em Deus para guiar os nossos filhos no caminho certo. Significa estar presente não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Cara, vou ser sincero para vocês, tem hora que eu estou cansado, sabe? Assim, que eu estou, sei lá, completamente sem energia. E aí, tipo, eles estão pedindo atenção e eu oro e falo assim, Deus, me ajuda. Eu não estou afim, sabe? Não estou afim de brincar, nem de ficar perto às vezes. Sendo bem sincero.
Mas a gente ora e fala assim, Deus, me ajuda, me capacita, sabe? Me dá forças. A transformação do nosso caráter como pais começa com a nossa própria adoção como filhos de Deus. Em Cristo recebemos um novo coração que nos capacita a amar e cuidar dos nossos filhos como Deus cuida de nós. Nossa paternidade é redimida quando nos submetemos à paternidade de Deus, permitindo que o seu Espírito Santo molde o nosso caráter à imagem de Cristo. É isso. Eu quero fazer 2 orações. Uma primeira oração para você que não teve um pai bom, e que tem feridas na tua alma, no teu coração. Eu quero orar por você. Você que carrega esse sentimento ambíguo no teu coração de, ao mesmo tempo que talvez você ame, admire seu pai, você sente medo, você sente repulsa, você sente, não sei, uma vontade de ficar longe muitas vezes, ou uma ira, um ódio. Eu quero orar para Deus curar o teu coração nesse sentido. Pai, peço que cada pessoa que ouvir essa pregação, ó Deus, e que está dentro dessa condição de ser um filho ou uma filha, que não teve um pai bom, que teve um pai ausente, que teve um pai, aliás, que não teve, um pai que estava sempre fora, ou então mesmo presente fisicamente, estava totalmente distante emocionalmente. Que o Senhor possa curar essa ferida, ó Deus, que o Senhor possa sarar, que o Senhor possa tratar esse sentimento de rejeição, de abandono, para que essa pessoa possa experimentar, ó Deus, no coração dela, a cura que só o Teu Santo Espírito pode dar, ó Deus. Que o Senhor seja o Pai dessa pessoa, que ela sinta o Teu amor, ó Deus, fluindo no coração dela. Que o Teu Espírito Santo possa clamar junto ao coração dessa pessoa, Abba Pai, que ela possa sentir a Tua presença dentro dela, ó Deus, Tua presença que transforma e que cura, e que sara as feridas. Aqueles filhos ou filhas, ó Pai, que tiveram pais presentes, mas abusivos, tóxicos, ó Deus, violentos. Eu peço, ó Pai, que o Senhor cure esses traumas, ó Deus, essas feridas. Que o Senhor possa sarar, meu Pai, a dor, ó Deus, o nojo, meu Pai, a ira. Que tudo isso possa ser colocado diante de Ti, meu Pai, para ser curado, ó Deus. Que o Senhor possa mostrar, meu Pai, que o Senhor ama essa pessoa, Deus. E que o Senhor sofreu junto com ela, meu Pai, enquanto ela estava sofrendo. Que o Senhor sabe a dor que ela carrega, Deus, porque Jesus carregou essa dor também, ó Pai. E que ela possa sentir, ó Deus, a Tua cura no coração dela. Sara, meu Pai, cada ferida, ó Deus. Que esse pai violento, muitas vezes, meu Pai, agressivo, causou nessa criança, ó Deus. E que essa criança, ó Pai, possa amadurecer, ó Deus. Que se hoje é um adulto, meu Pai, que esse adulto possa ser reconciliado, ó Deus, com essa criança interior que ele tem, ó Pai, machucada. Para que ele amadureça nos relacionamentos dele. Para que ela amadureça nos relacionamentos dela. Para que assim ele possa ser sarado, ó Deus. E que a dor que essa pessoa sentiu, meu Pai, possa de alguma forma, Deus, também ser usada por Ti, ó Pai, para que ela tenha empatia, ó Deus, e amor, ó Pai, por outros que hoje sofrem dores. E que assim o Senhor capacite, ó Deus, essa pessoa com muita coragem, ó Pai, para lutar por justiça, ó Deus, para aqueles que não têm justiça. Para dar voz, ó Pai, àqueles que estão calados, ó Deus. Para que, através, ó Pai, da dor dessa pessoa, meu Pai, transformada em justiça, ela possa se levantar, meu Pai, para trazer liberdade, meu Deus, àqueles que estão presos, ó Pai, por conta de toda a maldade que o pecado causa no mundo. Abençoe e capacita, meu Pai, essa pessoa, em nome de Jesus. Agora eu quero fazer uma segunda oração, para você que é pai, e que tem sentido que você não dá conta de tudo. Você que talvez carrega também marcas do teu pai, ou até da tua mãe dentro de você, e reproduz também um comportamento tóxico, um comportamento que
que você sente vergonha. Você que tem lutado para ser um pai melhor, mas que sente que não está dando conta. Quero orar por você. Pai, eis aqui esse teu filho, ó Deus. Muitas vezes marcado, ó Pai, por feridas também na alma dele. E agora repetindo, meu Pai, comportamentos que ele se arrepende, que ele sente culpa, meu Pai, quando já é tarde demais, ó Deus. Eu peço que o Senhor cure, meu Pai, esse homem, para que ele possa ser um pai, ó Deus. Um pai que transpareça Jesus Cristo, ó Pai. Um pai na medida tua, ó Deus. Um pai com teu coração, ó Pai. Amoroso, misericordioso, presente, companheiro. Assim como José foi para Jesus, ó Deus, que esse homem possa ser, meu Pai, esse pai que cuida, que ama, que protege, que acolhe seus filhos, ó Deus. A gente nunca vai dar conta totalmente, ó Deus. Nós nunca vamos ser completos, ó Pai. Mas que aquilo que faltar em nós, ó Deus, que a tua paternidade possa completar, ó Pai. E se a gente não está dando conta, Deus, de sermos pais sozinhos, ó Pai, que o Senhor coloque outros pais ao nosso lado. Outras figuras paternas, ó Deus. Talvez um avô, talvez um tio, talvez um amigo, um padrinho. Alguém que nos ajude a cuidar dos nossos filhos, ó Deus. Para que as nossas crianças, ó Pai, conheçam teu amor também. Conheçam o amor de Pai. É o que eu te peço, ó Deus. Não porque a gente merece nada, mas porque tu és um Pai tão bom, tão amoroso. Obrigado, ó Deus. Obrigado porque a tua bondade não falha jamais.